Eles disseram que ele cheirava mal, que não pertencia ali. Disseram que era apenas um mendigo, um catador de lixo. Mas naquela noite, quando todos os médicos falharam, foi ele quem tocou a paciente e fez o coração dela voltar a bater. Essa não é apenas uma história sobre milagre, é sobre orgulho, preconceito e o dia em que um hospital inteiro precisou pedir perdão. Se você já julgou alguém pela aparência, essa história pode mudar você. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. Dirceu não dormia, mas no centro da cidade havia um lugar onde as pessoas acreditavam que a morte obedecia a ordens. O Hospital Haneul. Vidro espelhado, mármore importado, corredores silenciosos como templos. Ali, médicos não eram chamados de profissionais, eram chamados de gênios. E entre eles havia um nome que brilhava mais do que qualquer outro: Kang Ji-won. Salto alto firme, jaleco impecavelmente ajustado ao corpo. Cabelo preso em um coque perfeito que jamais parecia se desfazer, nem depois de 18 horas de plantão. Ela não sorria. Não porque não soubesse, mas porque não via motivo. Ji-won não acreditava em milagres, acreditava em mérito, em estudo, em superioridade técnica. Se a ciência não explica, então ainda não estudamos o suficiente, ela costumava dizer aos residentes. E eles a admiravam, ou temiam. Naquela manhã o hospital estava diferente. Um caso havia parado todos os setores. Choi Ara, 23 anos. Internada após um colapso súbito em casa. Sem histórico grave, sem explicação clara. Os exames estavam normais, o cérebro estável. O coração saudável, mas ela não acordava. É psicológico? Perguntou um residente. Ji-won folheava o prontuário sem levantar os olhos. De psicológico não coloca alguém em coma. Ara estava deitada no quarto VIP, conectado a aparelhos que piscavam como estrelas artificiais. Seu rosto era sereno demais, quase como se estivesse apenas dormindo, mas algo naquele silêncio incomodava Ji-won. Ela se aproximou da cama, segurou o pulso da paciente por alguns segundos. Nada anormal. Preparem novos exames. Quero ressonância completa. E tragam o neurologista-chefe. Ela não perderia, não para um caso simples. O Hospital Haneul não falhava. Ali, médicos eram deuses. E deuses não erram. Do lado de fora do prédio reluzente, alguém observava. Carrinho de recicláveis, roupas simples. Cabelos levemente desalinhados pelo vento frio. Seo Tae-woon. Ele inclinou a cabeça, como se escutasse algo que mais ninguém podia ouvir. Fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e murmurou. Ah, então é aqui. Um gato de rua se aproximou. Ele dividiu um pedaço de kimbap com o animal. Humanos, sempre tentando curar o que conseguem ver. Seus olhos escuros se ergueram para o hospital. Havia algo ali, algo preso, algo que chamava, e ele não ignorava chamados. De volta ao hospital, Ji-won observava os resultados chegarem um por um, todos normais. Isso era impossível. Ela odiava o impossível. O diretor médico entrou na sala. A família está pressionando. A imprensa descobriu que ela é filha de um investidor importante. Ji-won respirou fundo. Claro. Além de misterioso, o caso agora era político. Dê-me 48 horas. O diretor hesitou. Ji-won, se não conseguirmos uma resposta, ela o interrompeu com um olhar. Nós conseguimos respostas. É por isso que eles pagam. E confiança fria, inabalável. Mas naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Enquanto os corredores ficavam vazios e as luzes diminuíam, o monitor cardíaco de Ara oscilou. Apenas por um segundo. Um bip diferente. Uma frequência irregular. A enfermeira olhou o aparelho, depois para a paciente. Silêncio novamente. Do lado de fora, Tae-woon parou diante da entrada de serviço. Olhou para suas próprias mãos. Passou os dedos levemente sobre a palma, como se sentisse uma memória antiga.
Ele sorriu de canto. Você está cansada, não está? Ele não falava com ninguém visível, mas em algum lugar Choiara sonhava. E no sonho, uma figura caminhava por um corredor branco infinito. Ela não conseguia ver o rosto, mas ouvia uma voz calma. Você não precisa carregar isso sozinha. Na manhã seguinte, Ji-won estava ainda mais determinada. Ela entrou no quarto de Ara. Encostou os dedos na testa da paciente, fria, imóvel, perfeita demais. Algo ali não era físico. Mas Ji-won rejeitou o pensamento imediatamente. Preparem a equipe. Se não encontramos a causa, vamos provocar uma resposta. Controle. Sempre controle. Ela saiu do quarto e, enquanto caminhava pelo corredor principal, viu algo que não combinava com aquele ambiente impecável. Um homem simples, empurrando um carrinho de recicláveis, observando tudo com curiosidade tranquila. Os olhares dos médicos eram de incômodo. Uma enfermeira cochichou. Por que deixam esse tipo de gente circular aqui? Ji-won não desacelerou o passo. Mas por um breve segundo, os olhos dela cruzaram com os de Tae-won. E houve algo estranho naquele olhar. Não submissão, não vergonha, não inferioridade. Era como se ele estivesse avaliando ela, como um médico experiente observando um caso complicado. Ji-won franziu levemente a testa. Ele inclinou a cabeça com educação quase divertida e murmurou baixinho, quase imperceptível. Você também está doente. Ela parou, virou-se. Mas ele já empurrava o carrinho pelo corredor lateral, como se fosse apenas mais um trabalhador invisível. Ji-won sentiu algo que raramente sentia: desconforto, irritação, curiosidade. Dentro do quarto, o monitor de Choi-ara oscilou novamente. Dessa vez, por 2 segundos. E no fundo do Hospital dos Deuses, algo havia começado. O Hospital Haneul funcionava como um relógio suíço, silencioso, preciso, intocável. E naquela manhã a precisão foi interrompida por algo absolutamente inadequado. O barulho de rodinhas desalinhadas ecoava pelo corredor principal. Residentes viraram o rosto, enfermeiras franziram a testa. E lá estava ele, Seo Tae-won, empurrando seu carrinho de recicláveis como se estivesse desfilando em tapete vermelho. Ele parou diante de uma lixeira metálica sofisticada, daquelas que custavam mais que o aluguel de um apartamento pequeno. Abriu a tampa, olhou para dentro. Suspirou dramaticamente. Misturar plástico com papel, isso sim é uma emergência. Uma residente quase engasgou. E quem deixou ele subir até esse andar? Esse é o setor VIP. Tae-won levantou um dedo educadamente. Eu também sou VIP. E depois soltou uma frase em inglês. Very invisible person. Um interno soltou uma risada involuntária. Ji-won apareceu no fim do corredor. E o ar mudou. Ela caminhava com firmeza, autoridade silenciosa. Os passos ecoavam como sentença. Parou diante dele. Olhou primeiro para o carrinho, depois para as roupas simples, por fim para os olhos dele. Esse andar não é área de coleta. Tae-won inclinou a cabeça. Ah, mas é sim. Ela ergueu uma sobrancelha. Não, não é. Ele sorriu de leve. Eu não coleto só lixo. Alguns residentes reviraram os olhos. Ji-won cruzou os braços. Então o que você coleta? Lhe olhou ao redor. Depois fixou o olhar nela. Arrependimentos. O corredor ficou desconfortavelmente silencioso. Ji-won deu um pequeno sorriso frio. Segurança. Mas antes que alguém se movesse, o monitor cardíaco vindo do quarto de Choi-ara apitou alto. Um som diferente, irregular. Urgente. Ji-won se virou imediatamente e entrou no quarto. Ara permanecia imóvel, mas os batimentos estavam instáveis. O que aconteceu? Ji-won exigiu. Nada mudou, ela estava estável, disse a enfermeira. Tae-won apareceu discretamente na porta. Ninguém percebeu como ele chegou ali tão rápido. Ele observou o monitor, depois observou Ara e murmurou. Vocês estão escutando o coração, mas não estão ouvindo. Ji-won perdeu a paciência. Retirem ele daqui.
Ele ignorou a ordem. Deu 2 passos para dentro do quarto. E antes que alguém pudesse impedir, tocou levemente o pulso de Choyara. Foi sutil, mas o ar pareceu mudar de densidade, como antes de uma tempestade. Ji-won segurou o braço dele. Não toque nela! No exato momento em que suas mãos se encostaram, Ji-won viu algo. Não com os olhos, mas dentro da mente. Uma imagem rápida. Choyara chorando sozinha. Um quarto escuro. Um telefone quebrado no chão. Uma voz masculina gritando. Você é um peso. Ji-won soltou Tae-won como se tivesse levado um choque. Piscou. Respirou rápido. O que foi isso? Ele a observava com calma. Você viu, não viu? Ela endureceu o rosto imediatamente. Segurança! Agora! Mas antes que o segurança chegasse, o monitor cardíaco estabilizou. Batimentos regulares, pressão normalizando. A sala inteira ficou em silêncio. Um residente sussurrou. Isso não é possível. Ji-won olhou para os aparelhos, depois para Ara, depois para Tae-won. Ele parecia cansado, como se tivesse corrido quilômetros, mas sorria. Ela não está doente do corpo. Ji-won falou entre os dentes. E você é o quê? Um xamã? Ele inclinou a cabeça, divertido. Prefiro médico de partes esquecidas. Ela se aproximou dele, olhos nos olhos. E se você acha que pode entrar aqui, tocar numa paciente e sair dizendo enigmas... Ele se inclinou levemente, aproximando o rosto do dela, sem desrespeito. Apenas firme. Você também não dorme há 3 noites. Ela congelou. Toma café demais para não lembrar do aniversário da sua mãe. O coração dela acelerou. E ainda sente culpa por não ter estado no hospital quando seu pai morreu. O mundo pareceu ficar mudo por um segundo. Ji-won nunca falava sobre aquilo, nunca. Quem é você? Ela perguntou, a voz mais baixa agora. Ele deu um pequeno passo para trás. Alguém que escuta. Seguranças finalmente chegaram. Seguraram Tae-won pelos braços. Ele não resistiu. Enquanto era levado pelo corredor, disse apenas: ela só vai acordar quando se perdoar. Ji-won permaneceu imóvel, confusa, irritada, abalada. No quarto, Choyara deixou escapar uma lágrima. Uma única lágrima escorreu pelo canto do olho. A enfermeira viu primeiro. Doutora. Ji-won se aproximou da cama lentamente. O monitor permanecia estável, mas algo havia mudado, e pela primeira vez no Hospital dos Deuses. A ciência não tinha sido suficiente. Do lado de fora, sendo escoltado até a saída, Tae-won olhou para o céu. Respirou fundo. Seu olhar perdeu um pouco do brilho. Ele murmurou. Primeiro toque. Sempre dói. E por um segundo, suas pupilas refletiram algo impossível, como constelações girando. Mas quando piscou, eram apenas olhos humanos novamente. Naquela noite, o hospital Hanyul parecia mais silencioso do que o normal. Mas Kang Ji-won não conseguia ouvir o silêncio. Ela ouvia aquela frase. Você viu, não viu? Ela estava sozinha na sala de descanso, encarando o próprio reflexo no espelho. Fria, controlada, impecável. Então, porque suas mãos ainda tremiam levemente, ela fechou os olhos e viu novamente o quarto escuro, o telefone quebrado, a voz masculina, a culpa. Ji-won abriu os olhos bruscamente. Sugestão mental, murmurou para si mesma. Estresse. Ciência sempre tinha resposta, sempre. Mas naquela mesma hora, no quarto 1507, algo diferente acontecia. Choyara estava sonhando. Não era um sonho comum. Era um corredor branco, infinito, sem portas, sem janelas, sem fim. Ela caminhava descalça, sozinha, até ouvir passos atrás dela. Você já caminhou longe demais sozinha. Ela se virou. Seu Tae-won estava ali, mas não como no hospital. Não havia carrinho. Não havia roupas gastas. Ele vestia algo simples, mas antigo, como um médico de outra era. Tecidos leves que pareciam se mover com o vento invisível daquele espaço. Ara piscou. Eu estou morta? Ele sorriu suavemente. Não, só está escondida.
Ela levou a mão ao peito. Dói. Ele se aproximou. Não tocou nela ainda. Onde? Ela hesitou. Aqui. Dia apontou para o coração. Mas não é físico. Ele assentiu. Nunca foi. No mundo real, o monitor cardíaco dela começou a oscilar levemente. Uma enfermeira percebeu. Chamou Ji-won imediatamente. Ji-won entrou no quarto. Olhou para Ara. Os olhos da paciente se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas. REM intenso. Sonhando. Ji-won se aproximou e, contra sua própria lógica, sussurrou. Com o que você está lutando? No corredor branco, Ara começou a chorar. Imagens surgiram ao redor deles como fragmentos de vidro flutuando. Seu pai dizendo que ela nunca seria suficiente. O namorado partindo. A sensação constante de ser um peso. Eu cansei, ela sussurrou. Tae-won finalmente estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram a testa dela, as imagens mudaram. Agora ele via, e o que ele via não era apenas memória, era emoção condensada. Arrependimento, vergonha, culpa. No mundo real, o corpo dele, sentado na calçada do hospital, estremeceu. Sim, ele estava do lado de fora, de olhos fechados, como se estivesse dormindo encostado no próprio carrinho de recicláveis. Mas sua consciência estava ali, com ela. Suor escorreu pela testa dele. Primeiro toque profundo. Sempre custava energia. Dentro do quarto, Ji-won sentiu novamente aquela estranha pressão no ar, como antes. Ela segurou o pulso de Ara. E então, viu. Dessa vez, mais claro. Viu Ara criança, esperando aprovação. Viu uma jovem sorrindo enquanto escondia tristeza. Viu o momento exato em que ela pensou. Talvez seja mais fácil não existir. Ji-won soltou o pulso imediatamente. Respiração irregular. Ela não queria aceitar, mas aquilo não era imaginação. No corredor branco, Ara caiu de joelhos. Eu não consigo voltar. Tae-won ajoelhou diante dela. Agora seus olhos não eram apenas humanos. Havia luz neles, sutil, como estrelas refletidas em água escura. Você não precisa voltar sozinha. Ele colocou a mão sobre o coração dela e fechou os olhos. No mundo real, o monitor disparou. Alarme. Enfermeiras correram. Ji-won permaneceu parada, observando. Os batimentos aceleraram, depois desaceleraram, depois estabilizaram. Silêncio. No corredor branco, a luz começou a rachar o chão infinito. Uma fissura dourada, uma saída. Ara olhou para ele. Você vem comigo? Ele hesitou. Por um segundo apenas. E sorriu. Ainda não. Ela segurou a mão dele com força. Quem é você? Ele inclinou a cabeça. Alguém que toca o que os outros evitam. A luz se expandiu e Ara desapareceu. No quarto 1507, Choyara inspirou profundamente. Não acordou, mas sua expressão mudou. O rosto antes vazio agora parecia mais leve. Ji-won sentiu algo quebrar dentro dela. Ela saiu do quarto rapidamente. Desceu até a entrada do hospital. E lá estava ele, sentado na calçada, encostado no carrinho, exausto. Ela parou diante dele. O que você fez? Ele abriu os olhos lentamente, cansados, mas gentis. Escutei. Ela ajoelhou, ignorando o olhar chocado das pessoas ao redor. Isso não é ciência. Ele sorriu fraco. Não, é medicina. Silêncio entre os dois. O vento frio passou. Ela olhou para as mãos dele, levemente trêmulas. Você sente a dor deles? Ele assentiu. E só quando ninguém mais quer sentir. Ela engoliu seco. E isso custa? Ele levantou os olhos para ela. E pela primeira vez não havia humor ali. Sempre. Ji-won percebeu algo. Ele estava mais pálido do que antes, mais frágil, como se cada memória tocada retirasse algo dele. Lá em cima, no quarto, uma lágrima escorreu novamente pelo rosto de Ara. Mas dessa vez, seus dedos se moveram levemente. Ji-won voltou o olhar para Tae-won. Agora não havia desprezo, não havia arrogância, havia dúvida. E algo novo.
respeito, mas ela ainda não estava pronta para admitir. Se você estiver mentindo, ela começou. Ele interrompeu suavemente. Você já sabe que não estou. Ela ficou em silêncio. E pela primeira vez, desde que vestiu um jaleco, Kang Ji-won percebeu que talvez existisse algo além do que ela podia medir. A madrugada caiu pesada sobre Seul. No hospital Haneul, as luzes nunca se apagavam, mas naquela noite pareciam mais frias. Choiara piorou às 2h17 da manhã. O monitor cardíaco disparou, pressão caindo, saturação instável. A equipe entrou em ação imediatamente. Preparem sedação! Chamem o neurologista! Pressão 8/5! Kang Ji-won assumiu o comando, firme, rápida, impecável, como sempre. Mas por trás da máscara cirúrgica havia algo diferente. Medo. Ara não respondia. Os exames continuavam normais. Era como se o corpo estivesse desistindo, sem explicação. "Estamos perdendo ela!" gritou um residente. Ji-won apertou os dentes. Ela odiava o que não podia controlar. E então a porta do quarto se abriu. Sem pressa, sem alarde. Seo Tae-won entrou. Não havia carrinho. Não havia sorriso brincalhão. Apenas olhos sérios. "Parem!" Todos olharam para ele como se fosse uma invasão absurda. "Quem deixou esse homem entrar?" O neurologista exigiu. Ji-won respirava rápido. O monitor apitava mais alto. Tae-won se aproximou da cama, olhou para Ara e murmurou. Ela está voltando para o corredor. Ji-won sentiu o estômago revirar. Ele se virou para ela. "Você sabe que isso não é físico." O neurologista riu, irritado. "Isso é um hospital, não um templo." Tae-won manteve os olhos fixos em Ji-won. 5 minutos. Silêncio. "Me dê 5 minutos sozinho com ela." "Absurdo!" Alguém gritou. "Se ela morrer, a responsabilidade é sua", disse o diretor que havia acabado de chegar. O monitor disparou mais uma vez. Ara estava indo. Ji-won olhou para os números, depois para Tae-won, depois para o rosto da paciente. Ela lembrou da visão, da culpa, da frase. Talvez seja mais fácil não existir. Ji-won tomou uma decisão que poderia destruir sua carreira. "A todos, saiam." A sala congelou. "Doutora Kang, você não pode estar falando sério agora." O tom dela não admitia discussão. Um por um saíram. O diretor hesitou. "Ji-won." Ela não desviou o olhar. "Confie em mim." Quando a porta se fechou, o quarto ficou em silêncio. Apenas o som irregular do monitor. Tae-won caminhou até a cama. Ji-won permaneceu ali. Ele olhou para ela. "Você precisa decidir." "Decidir o quê?" "Se vai observar ou sentir." Ela engoliu seco. E pela primeira vez na vida profissional, desligou o monitor. O silêncio foi ensurdecedor. Sem números, sem gráficos, sem controle. Só respiração fraca. Tae-won fechou os olhos, colocou uma mão sobre o coração de Ara, outra sobre a própria. O ar pareceu vibrar. No mesmo instante, Ara voltou ao corredor branco. Mas agora o chão estava rachando, escuro, desmoronando. Ela estava sozinha. Até que Tae-won apareceu diante dela. Mas diferente de antes. Agora havia luz saindo das fissuras sob seus pés. Ele estava mais pálido, mais frágil. "Você não pode ficar aqui", ele disse. "É mais fácil." Ela respondeu. Ele se aproximou. "Você acha que desaparecer vai aliviar a dor de quem ficou?" Imagens surgiram ao redor. Sua mãe chorando, o pai envelhecido. O quarto vazio. Ara começou a tremer. "Eu não sou suficiente." Tae-won segurou o rosto dela com firmeza. "Você é necessária." No mundo real, Ji-won viu algo impossível. Uma lágrima caiu do olho fechado de Ara. E o ar ao redor da mão de Tae-won parecia distorcido, como calor sobre asfalto. Ela sentiu pressão no peito. Sem perceber, deu um passo à frente. Colocou a mão sobre a de Tae-won. No instante do toque,
Ela foi puxada para o corredor. Não fisicamente, mas espiritualmente. Agora ela via também. Via Ara, via a escuridão, via Taiwan enfraquecendo. Isso é o que você faz, Ji-won sussurrou. Ele não olhou para ela. Isso é o que vocês evitam. A escuridão começou a subir pelas pernas dele. Cada memória pesada de Ara parecia transferir-se para ele. Ji-won sentiu o peso. Sentiu a culpa que não era dela. Sentiu a dor de ser insuficiente. Ela quase recuou, mas não recuou. Ela segurou a mão de Ara. Shoyara, eu não sei como curar isso. A voz dela tremia. Mas eu prometo que você não vai enfrentar sozinha. Ara olhou para ela, confusa, frágil. Eu posso voltar? Ji-won respirou fundo e pela primeira vez falou não como médica, mas como humana. Você merece viver. A fissura dourada reapareceu, mais forte. A escuridão começou a recuar. Mas Taiwan caiu de joelhos. A luz ao redor dele enfraqueceu. Volte! Ji-won gritou para Ara. Ara correu em direção à luz e desapareceu. No quarto real, o silêncio ainda reinava. Subitamente, Ara puxou o ar com força, como alguém que emerge da água. Ji-won imediatamente religou o monitor. Batimentos fortes, regulares. A porta foi aberta com violência. Equipe entrou. O que aconteceu? Ji-won não respondeu. Ela estava segurando a mão de Ara, que agora a apertava de volta, fraca, mas consciente. O diretor ficou sem palavras, mas ninguém percebeu imediatamente que Seo Taiwan estava caído no chão. Inconsciente, Ji-won se virou. O coração disparou. Ela correu até ele. Taiwan! Pela primeira vez chamou pelo nome. Ele abriu os olhos lentamente. Um sorriso fraco surgiu. 5 minutos são suficientes. Ela segurou o rosto dele. Você é um idiota. Ele quase riu. Você desligou o monitor. Ela engoliu seco. Não conte para ninguém, Gino, ele sussurrou. Você sentiu. Não era pergunta. Era a afirmação. Ji-won percebeu. Ela tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas uma médica brilhante. Ela tinha tocado uma alma. E escolhido ficar. O hospital Haneul nunca tinha ficado tão silencioso. Choyara estava acordada, fraca, mas consciente. A notícia se espalhou como fogo. O caso impossível despertou. A diretoria queria explicações. A imprensa queria declarações. Os médicos queriam crédito, mas Kang Ji-won queria respostas. Ela estava sentada diante do prontuário antigo que havia pedido ao arquivo central. Nome pesquisado, Seo Taiwan. Resultado, inexistente. Sem registro médico, sem histórico profissional, sem residência, sem identidade formal ativa. Era como se ele não existisse. Mas Ji-won não era mulher de aceitar lacunas. Ela pediu acesso ao banco de dados histórico do hospital e foi ali que encontrou algo. Um nome, 30 anos atrás. Um cirurgião prodígio. Especialista em casos considerados irrecuperáveis. Seo Taiwan. Foto em preto e branco. Cabelo mais curto. Olhar igualmente sereno. Data de óbito registrada após um acidente de carro durante retorno de cirurgia emergencial. Ji-won sentiu o sangue gelar. Isso não é possível. A foto era dele, sem dúvida. A mesma expressão tranquila. O mesmo olhar que parecia enxergar além, mas a data, ele deveria estar morto. Do lado de fora do hospital, Taiwan estava sentado na calçada, observando o nascer do sol. Parecia mais fraco do que antes. Seus dedos tremiam levemente. Cada milagre cobrava um preço, e aquele tinha custado muito. Ji-won saiu apressada. Parou diante dele. Sem formalidade, sem superioridade. Jogou a pasta com a foto ao lado dele. Explique. Ele olhou a imagem. Sorriu de leve. Essa fase. Ela se ajoelhou na frente dele. Você morreu. Ele inclinou a cabeça. Sim, ela perdeu a paciência. Isso não é engraçado.
Ele levantou os olhos para ela e pela primeira vez não havia leveza ali. Havia algo antigo. Eu falhei. Silêncio. O vento da manhã era frio. Uma paciente, jovem, caso impossível. Eu prometi salvá-la. Ji-won prendeu a respiração. Mas eu estava cansado, orgulhoso, acreditando que só técnica bastava. Ele olhou para as próprias mãos. Ela morreu na mesa. A voz dele era firme, mas carregava peso. E no caminho de volta para casa, eu também. Ji-won sentiu o coração acelerar. Então, como você, eu acordei. Ele ergueu o olhar para o céu. Não aqui, não exatamente. A cidade ao redor parecia distante. Recebi uma escolha. Voltar, mas não como antes. Ji-won sussurrou. Que tipo de escolha? Ele voltou os olhos para ela. Curar o que a medicina ignora. Uma ambulância passou ao longe. O som ecoou como lembrança. Cada vez que eu toco uma memória, eu carrego parte dela. Ji-won lembrou da escuridão subindo pelas pernas dele. E quando isso termina? Ele deu um pequeno sorriso. Quando eu não tiver mais força para levantar. A frase ficou suspensa no ar. Ela sentiu algo apertar dentro do peito. Então você está morrendo? Ele inclinou a cabeça. Eu já morri uma vez. Isso aqui é empréstimo. No quarto 1507, Choi-Ara chamava por ele. O homem que estava no meu sonho. Ji-won voltou correndo. Ara estava sentada, frágil, mas lúcida. Ele segurou minha mão. Ele me disse que eu era necessária. Ji-won engoliu seco. Você viu o rosto dele? Ara assentiu. Ele parecia cansado, mas feliz. Ela segurou a mão de Ji-won. Ele quase ficou preso lá. Ji-won sentiu um arrepio. Preso onde? Ara olhou para o vazio por um segundo. Na dor. Mais tarde, Ji-won encontrou Tai-won novamente. Ele estava organizando recicláveis como se nada extraordinário tivesse acontecido. Ela observou as mãos dele, machucadas, levemente trêmulas. Por que escolheu esse hospital? Ela perguntou. Ele não respondeu de imediato. Porque aqui havia alguém que precisava aprender. Ela ficou imóvel. Eu? Ele sorriu. Você é brilhante, Ji-won. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela com tanta suavidade. Mas brilhante não é o mesmo que inteira. Ela desviou o olhar. Ele continuou. Você salva corpos, mas tem medo de tocar o que dói. Ela respirou fundo. E você acha que pode me ensinar? Ele levantou o rosto. Eu não tenho muito tempo. O coração dela disparou. Não diga isso. Ele riu baixo. Você está preocupada? Ela não respondeu, mas não negou. Naquela noite, Tai-won teve dificuldade para ficar em pé. A luz ao redor dele, invisível para todos, exceto Ji-won agora, parecia mais fraca. E Ji-won finalmente entendeu. O milagre de Ara não tinha sido gratuito, tinha sido troca. Ela o encontrou quase caindo na escadaria lateral. Segurou-o antes que atingisse o chão. Você não pode continuar assim. Ele olhou para ela, exausto, mas ainda sorrindo. Eu não posso parar. Ela segurou o rosto dele. E se eu pedir? O ar ficou pesado. Ele a observou de maneira diferente agora. Não como médica, não como aprendiz, mas como mulher. Se você pedir, eu vou querer ficar. Ela sentiu o mundo desacelerar. Então fique. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia conflito ali, porque ficar significava escolher humanidade e perder o que o tornava capaz de salvar. O Hospital Haneul voltou à rotina, mas nada era como antes. Choi-Ara iniciava fisioterapia. Os médicos comentavam sobre o caso inexplicável. A diretoria evitava tocar no assunto, e Kang Ji-won estava diferente. Ela sorria. Não para todos, não o tempo todo, mas às vezes. E isso já era suficiente para que os residentes cochichassem. A doutora Kang está mais gentil? Ela agradeceu à enfermeira ontem. Isso é um milagre maior que o da paciente. Ji-won ignorava os comentários. Mas havia algo que ela não conseguia ignorar.
Seu Taiwan estava cada vez mais fraco. Ele ainda aparecia no hospital. Ainda empurrava o carrinho. Ainda fazia piada sobre lixo mal separado. Mas agora, às vezes, precisava parar, respirar, fechar os olhos por alguns segundos. E só Ji-won percebia. Uma noite, depois do plantão, ela o encontrou sentado na escadaria lateral. Ele observava a cidade iluminada. Você deveria estar descansando, ela disse. Ele sorriu, sem olhar para ela. E perder essa vista. Ela sentou ao lado dele. Por alguns segundos, apenas silêncio. O vento frio balançava levemente os cabelos dela. Ele notou. Você solta o cabelo quando está cansada. Ela o olhou surpresa. Você repara demais. É meu trabalho. Ela quase sorriu. Você vai me contar tudo? Ela perguntou. Sobre o que acontece quando você não tiver mais força. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Eu volto. Para onde? Ele olhou para o céu. Para onde estava antes? Ela sentiu o peito apertar. E isso não te assusta? Ele a olhou de lado. Assustador é viver sem sentir. A frase ficou entre eles. Ji-won respirou fundo. Eu sempre achei que sentir atrapalhava. Ele inclinou a cabeça. Atrapalha o controle. Ela riu baixo. Eu gosto de controle. Ele a encarou com suavidade. Eu sei, mas agora confortável. Dias depois, Ji-won levou algo inesperado. Uma sacola simples ela entregou a ele. O que é isso? Ele perguntou. Comida, ele abriu. Kimbap, organizado, perfeitamente cortado. Você fez? Ela desviou o olhar. Eu sei fazer outras coisas além de cirurgias. Ele pegou um pedaço, provou, fez expressão dramática. Aceitável. Ela deu um leve tapa no braço dele. Ingrato. Ele riu. E aquele riso era diferente agora. Mais humano, menos etéreo. Mas naquela mesma tarde ele quase desmaiou ao tocar um paciente idoso no corredor. Ji-won o segurou antes que caísse. Chega, ele tentou brincar. Eu só estava praticando queda controlada. Ela não riu. Você prometeu. Ele a olhou confuso. Prometi o quê? Que ficaria. O mundo pareceu parar por um segundo. Ele percebeu. Ela não estava falando só da missão. Ela estava falando deles. Naquela noite, Taiwan sonhou. Não com corredores brancos, mas com Ji-won. Ela caminhava sozinha em um hospital vazio, sem jaleco, sem armadura. Ele sabia o que aquilo significava. Ela estava se abrindo. E isso o tornava vulnerável, porque quanto mais ele escolhia sentir, mais distante ficava do que era antes. No dia seguinte, Choi-ara pediu para vê-lo. Ji-won hesitou, mas permitiu. Ara segurou a mão dele. Eu lembro de você. Ele sorriu. Isso é raro. Ela olhou para Ji-won, depois para ele. Você quase ficou. Ele não respondeu. Ara sorriu suavemente. O Bela fez você querer ficar, não fez? Ji-won corou levemente. Algo que nunca acontecia. Taiwan respondeu com silêncio. Mas seus olhos diziam tudo. Mais tarde, na escadaria novamente, Ji-won falou o que evitava. Se você escolher ficar, o que acontece? Ele respirou fundo. Eu perco o que me permite tocar almas. Ela sentiu o peso da escolha. Então você será só humano? Ele a olhou com ternura. Só. Ela se aproximou um pouco mais. Eu não preciso que você salve o mundo. Ei, eu preciso que você esteja aqui. As palavras saíram baixas, mas firmes. O vento soprou mais forte. Ele fechou os olhos. Sentiu algo dentro dele mudar, como se uma porta estivesse sendo fechada lentamente. A luz invisível ao redor dele oscilou. E pela primeira vez, ele teve medo, porque escolher humanidade significava aceitar limites, falhas, possível perda. Mas também significava amar. Ele abriu os olhos e tocou o rosto dela com delicadeza, sem poder. Sem energia, sem visão. Se eu ficar, você promete continuar aprendendo a sentir? Ela segurou a mão dele contra o próprio rosto. Eu prometo.
E naquele momento, nenhum monitor apitou. Nenhuma luz sobrenatural brilhou, mas algo muito maior aconteceu. Ele escolheu. O Hospital Haneul estava em crise, não por um erro médico, não por um escândalo financeiro, mas por um nome: Seo Tae-woon. O arquivo antigo havia vazado internamente. Um residente curioso, uma foto comparada, um sussurro que virou pergunta. Como alguém declarado morto trabalha aqui? A diretoria convocou uma reunião extraordinária. Na sala oval de vidro, os administradores encaravam a foto impressa sobre a mesa, 30 anos atrás. O jovem cirurgião prodígio do Hospital Haneul, o mesmo que morreu após um acidente de carro, voltando de uma cirurgia emergencial. O mesmo que havia insistido em operar uma paciente considerada perdida. O mesmo cuja morte foi tratada como tragédia e rapidamente esquecida até agora. Kang Ji-won foi chamada. Ela entrou na sala com a postura impecável, mas o olhar era diferente. Não era submissão, era decisão. A senhorita conhece este homem? Perguntou o diretor. Ela não hesitou. Sim. Ele está trabalhando neste hospital sob falsa identidade. Ele está trabalhando neste hospital salvando pessoas. Silêncio pesado. Um dos administradores retrucou. Ele não possui registro válido. Não existe legalmente. Ji-won sustentou o olhar. Existem pacientes vivos que existem por causa dele. O diretor cruzou as mãos. Estamos falando de responsabilidade institucional. Ela respondeu. Eu também. Do lado de fora, Tae-woon aguardava sentado na escadaria lateral. Não havia luz ao redor dele agora. Nada sobrenatural. Desde aquela noite, ele havia escolhido, e a escolha cobrava preço. Ele sentia cansaço real, frio real, medo real, humanidade real. Ele olhou para as próprias mãos, sem brilho, sem energia, mas pela primeira vez, sem peso. Dentro da sala, a tensão crescia. Doutora Kang, a senhora está emocionalmente envolvida? Alguém perguntou. Ela poderia ter negado. Sempre negava, mas não naquele dia. Sim, a palavra caiu como vidro quebrando. Os administradores se entreolharam. Ela continuou. E pela primeira vez, isso não me torna menos médica. Silêncio absoluto. Este hospital foi construído sobre excelência técnica, mas ignorou algo essencial. Ela respirou fundo. Nós salvamos corpos. Ele salvava pessoas. Um dos membros da diretoria murmurou. Ele falhou. Uma paciente morreu. Ji-won assentiu. Sim, e ele carregou essa falha por 30 anos. Ela deu um passo à frente. Quantos de nós já falhamos e fingimos que não? A sala ficou imóvel. Na ala de reabilitação, Choi-ara insistia em sair da cama. Eu preciso ir. A enfermeira tentou impedi-la. Você ainda está em recuperação. Ara sorriu. Eu já estive pior. Ela caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo era esforço, mas era escolha. Na sala de reunião, o diretor finalmente falou. Mesmo que aceitássemos, como explicar à imprensa, a associação médica? Ji-won respondeu com a verdade. Que verdade? Ela ergueu o queixo. Que nós erramos. A porta da sala se abriu. Todos se viraram. Choi-ara estava ali, apoiando-se na parede, frágil, mas de pé. Eu sou a explicação. O diretor levantou-se, chocado. Senhorita Choi, a senhorita não deveria... Eu não deveria estar viva. Silêncio absoluto. Ela respirou com dificuldade. Mas estou. Olhou para todos um por um. E o homem que vocês estão julgando segurou minha mão quando eu não queria mais voltar. As palavras eram simples, mas verdadeiras. Ele não me salvou com técnica. Ela olhou para Ji-won. Ele me salvou porque acreditou que eu ainda importava. Do lado de fora, Tae-woon sentiu algo mudar. Não era poder, era leveza. Como se algo antigo estivesse sendo finalmente solto. Dentro da sala, o diretor fechou os olhos por um momento longo demais. 30 anos atrás,
Ele havia sido residente. Lembrava do acidente. Lembrava da pressão para encerrar o caso rapidamente. Lembrava de ter dito: não podemos permitir que um fracasso manche a reputação do hospital. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez, parecia menor. Talvez... Começou. A voz falhou. Ele respirou novamente. Ou talvez o hospital precise pedir desculpas. Naquela tarde, algo inédito aconteceu. No auditório principal do Hospital Haneul, médicos, residentes e funcionários se reuniram. No palco, a diretoria. No centro, uma cadeira simples. Seo Tai-won foi chamado. Ele entrou devagar, sem jaleco, sem brilho, sem aura. Apenas homem. Os murmúrios cessaram. O diretor inclinou a cabeça, um gesto que ninguém jamais tinha visto. Dr. Seo Tai-won, este hospital falhou com o senhor. O silêncio era absoluto. Transformamos sua dor em estatística. Outra pausa. E sua morte em conveniência. Os olhos de Tai-won ficaram úmidos. Ele não esperava isso. Nunca esperou. O diretor continuou. Hoje pedimos perdão. E então ele se curvou, não formalmente, mas profundamente, um pedido real, um hospital inteiro em silêncio. Ji-won sentiu o peito apertar, não por tristeza, mas por algo raro, reparação. Tai-won olhou ao redor. Não havia luz celestial, nem voz invisível, apenas pessoas, imperfeitas, tentando. Ele respirou fundo e fez algo que não fazia há 30 anos. Curvou-se de volta. Eu também falhei, a voz firme, humana. Mas obrigado por finalmente enxergarem. Quando o auditório começou a esvaziar, Ji-won aproximou-se. Você está bem? Ele sorriu, diferente de todos os outros sorrisos, sem peso, sem segredo. Eu estou vivo. Ela segurou a mão dele. E agora? Ele olhou para o hospital, depois para ela. Agora eu aprendo a ficar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.